William, só 4 minutinhos a gente começa, tá? Vamos ver se entra mais um, tá bom? No primeiro horário não entrou ninguém, não. Não, né? Imagino. Porque estavam tentando raptar a cobra. Passamos 13 anos interrogando eles, mas eles não falaram. Até hoje ninguém sabe qual foi o motivo. Irá para a cidade república, onde eu posso proteger. Não, eu não vou fugir. Não está entendendo. Esses criminosos são piores que tudo que já enfrentou. Olha só, eu não sou mais criança. Não precisa me proteger. Eu vim aqui para uma coisa, para achar que vigiar e não vou embora sem eles. Está bem, vamos pegá-los e sair daqui. Onde eles estão? William, você desligou o áudio, eu tava tentando descobrir que filme que é. Filme? Ah, você tá vendo uma série ali. Ah, uma série. Ah, É Avatar, Lenda de Korra. olha só, não sabia não. Parceiro, você fez... o conteúdo da semana 2, né? Fiz. Vamos então debater aí. Só um minutinho que eu vou responder uma professora aqui que ela tá perguntando um trem para mim e eu já vou colocar para apresentar aqui. Bom, William, como a gente fez a primeira semana, né? Fez, a gente Tá finalizou. tudo... Primeira semana já era, beleza. Então, agora a gente entrou na segunda. Querendo ou não, a gente trabalhou a segunda também, porque a nossa aula foi falando sobre resistência, escravidão, como é que era a escravidão no Brasil, né? Então, escravidão na cidade, escravidão no campo, vários tipos de escravidão. Então, a gente conversou bastante aí. Então, nós chegamos aqui à segunda semana. Diz para mim, qual que você colocou na 1 aí pra gente ver a resolução? A letra A. A letra A dessa daqui, ó, Sesgran Hill? Pera, essa aí é da... É da semana 2. Ah, tá, é a letra A mesmo. Letra A, beleza, ó. A 2, qual que você colocou? Número 2, letra D. Letra D, muito bom. E a gente tem a 3 aqui. A 3... A 3 eu fiquei um pouquinho em dúvida. E você colocou qual que você falou? Essa eu coloquei a A e a B, em dúvida. Beleza, então vamos à primeira aqui então, ó. Assinale a opção que caracteriza a economia colonial estruturada como desdobramento da expansão mercantil europeia na época moderna. Essa palavra aqui, ó, mercantil europeia, na verdade só mercantil já basta, ela tá falando sobre o capitalismo do período, tá bom? É o capitalismo comercial. É um capitalismo, William, focado numa intervenção do rei, uma intervenção da monarquia. Né? É a primeira fase do sistema capitalista, como a gente conhece. Então, veja só, é desse período que ele está falando, que ele está estruturando. E nós temos aí Portugal como representante da economia da Europa mercantil, tá bom? Então, Portugal, ela tinha uma estrutura, né, mercantil, ou seja, é o Estado intervindo na economia, fazendo do jeito que eles querem. Então vamos à alternativa A.
A descoberta de ouro no final do século XVII aumentou a renda colonial, favorecendo o rompimento dos monopólios que regulavam a relação com a metrópole. Eu queria fazer uma pergunta para você. Quando descobriu o ouro e aumentou a riqueza do pessoal, o Brasil se dividiu? Tipo, virou vários Brasis? Ou só continuou sendo o mesmo Brasil? De certa forma, sim e não, né? Não, continuou mesmo. Minas Gerais, por exemplo, que teve a exploração do ouro, não rompeu com o Brasil, né? Não virou um país independente, né? Então, olha só, essa está errada, porque aqui, ó, rompimento dos monopólios que regulavam a relação com a metrópole. Não, continuou do mesmo jeito. O Brasil, inclusive, no século XVIII, no século XIX, Dom João VI vai vir para o Brasil, para você ter uma noção, né? Vim da metrópole para o Brasil, sair de Portugal para o Brasil. Então, a A, ela não corresponde à nossa resposta aqui. Vamos a B. A B está escrito assim, ó. O caráter explorador da economia colonial foi lentamente alterado pelo crescimento dos setores de subsistência. Essa palavra subsistência quer dizer que eles não eram mais exportadores para uma economia que plantava apenas o que o Brasil precisava. Isso é verdade, William? O Brasil deixou de ser exportador? Ele praticamente só exportava para Portugal, né? Exato. E ele não deixou de ser. Ele não deixou. Ele piorou isso daí. O Brasil vira o grande produtor de café do mundo. O Brasil vai virar o grande produtor de cana de açúcar, o grande produtor de soja do mundo, né? Então, ele não deixou de ser, né, exportador. Então, temos a alternativa B também como errada. Agora vamos para C. A lavoura de produtos tropicais e as atividades extrativistas, aquelas que aconteciam em 1500, foram organizadas para atender os interesses da Europa mercantilista europeia. Bacana, foi mesmo, só que só nos primeiros 30 anos do Brasil, de 1500 até 1530. Depois o Brasil vai ser latifúndio. Lembra aquela expressão que eu falei para você, que é os plantation, que é monocultura, latifúndio, mão de obra escrava? Então não é mais produtos tropicais como noz moscada, pimenta, né, tabaco, não é mais essas coisas. Agora é produtor de cana, né, e depois ouro. Então a C também está errada. Agora vamos para D. A implantação da empresa agrícola representou o aproveitamento na América da experiência anterior dos portugueses nas suas colônias orientais. Essa mesmo, tá bom? Essa é a alternativa correta, é a D. Olha só, a implementação da empresa agrícola representou o aproveitamento na América da experiência do anterior dos portugueses e suas colônias orientais. Os portugueses já tinham experimentado plantar cana-de-açúcar em outras ilhas, e depois eles trouxeram essa ideia para o Brasil, tá bom? Para produzir o quê? Uma mercadoria para ser comercializado nessa expansão mercantil europeia, ou seja, o açúcar, né? Eles estão querendo produzir em larga escala o açúcar. A E, não é a E já, né? Por quê? A produção de abastecimento e comércio interno, isso aqui é muito importante, William. O Brasil só começa a ter um comércio interno mínimo quando descobre ouro no Brasil. Pra você ter uma noção, no começo da exploração do ouro, muita gente morria de fome, tinha gente rica que dava pepita de ouro para comer cachorro. Pra você ter uma noção de tanta fome que a galera tinha, porque não tinha o mercado interno. Então, é a alternativa D. Beleza? Essa é a correta. Beleza. A D de dado. Beleza? Agora vamos para a segunda, que é a da FUVEST. Muito legal essa daqui da FUVEST. FUVEST, né, adaptado. No Brasil, os escravizados. Essa daqui você acertou, William. Você disse que era D, né? Uhum.
Exato. Então, olha lá, trabalhavam tanto no campo quanto na cidade, em atividades econômicas variadas. 2, sofriam castigos físicos em praça pública determinados por seus senhores. Resistiam de diversas formas, seja praticando suicídio, seja organizando rebeliões. A 4, que está errada, né, tinham a mesma cultura e religião. Não, porque nas primeira semana mesmo lá do PET, mostra um mapa que vinha de vários lugares, né, a população africana. E, assim, estavam proibidos pela legislação de efetuar o pagamento por sua alforria. Isso é engraçado. O mercenário do dono de escravo não vai querer dinheiro, né? Como que não vai querer dinheiro? Ele quer dinheiro, mesmo que ele consiga pagar sua alforria. Ou seja, ele se compra, né? O escravo. Então, bobagem do caramba. Então, tá certo. Alternativa D. Você acertou. Apenas a 1, a 2 e a 3. Agora vamos para a alternativa, a questão 3, que é da UP, né, a Universidade de Pernambuco. Observe a imagem a seguir. Temos aqui a imagem de um moinho de cana-de-açúcar, né? É um engenho. Olha essas rodonas aqui, tudo para espremer cana-de-açúcar, fazer aquele melaço depois, né, e vender como aquelas barras de rapadura, assim, bem grandonas. Bom, olha lá. Ela ilustra um engenho de açúcar, típica unidade de produção do Nordeste colonial. Com base na imagem e na realidade histórica por ela ilustrada, assinale a alternativa correta. Aqui você colocou qual mesmo? A A e a B, que você ficou na dúvida, né? Isso. Beleza, então olha lá. Esse engenho movido por força hidráulica, vamos ver na imagem ali, se é hidráulico. Bom, não parece ser hidráulico na imagem, né? Não parece ser hidráulico. Bom, é uma realidade no século XVIII. Eu acho que já... Século XVIII arrebenta, viu? Bom, embora anteriormente fosse utilizada a força humana e força animal para fazê-lo funcionar. Tô na dúvida, hein? Não sei se trocaram o escravo por um engenho movido a água, não. Porque não tem todo lugar, né? Água, assim, para fazer ele mexer. Então, eu vou deixar ela encostada aqui. A B. A presença exclusiva da mão de obra escrava negra na imagem denota a exclusão dos indígenas como trabalhadores escravos, escravos ou livres na indústria açucareira. Bom, isso é verdade. Os indígenas não acabaram não se adaptando a esse tipo de trabalho, né? E acabava-se que excluíam eles desse processo. Então, acho que a B está mais correta do que a A. Mas vamos a C. Engenhos de grande porte, como a da ilustração, só foram introduzidos na América Portuguesa no meados do século XVII. Errado. A mão de obra utilizada nos engenhos era escrava ou livre. Muitas vezes era formada por trabalhadores especializados. Errado. A mão de obra indígena só foi utilizada no período colonial, em regiões como São Paulo e Rio de Janeiro, não se fazendo presente nos engenhos do Nordeste colonial. Não, teve utilização, sim, da mão de obra indígena no Nordeste, mas não igual em São Paulo e Rio de Janeiro. Bom, eu acho que eu fico com a alternativa B. Você ficou na dúvida entre a A e a B, eu acho que eu fico com a B, viu? Bom, muito bom então, William, acertou duas, muito bem. Vamos agora a semana 3 e 4, mas a semana 3 e 4 eu vou ter que dar aula para você, porque já entra em um outro ponto aqui, tá bom? Mas bem facinho, bem tranquilo, as questões, tudo aqui, que vai ter na atividade 3 da semana 4. Bom, vou pegar a aula aqui, só um minutinho.
Bom, William, nós vamos fazer essa aula em 2 etapas. Eu vou... Deixa eu ver aqui. Vou fazer essa aula aqui em 2 etapas. Deixa eu pegar ela aqui. Só um minutinho, tá, William? Eu tô procurando aqui a aula. Eu tinha deixado ela aberta, só que eu vi agora, ela tá meio errada, essa aula. Eu vou... Ok. Deixa eu ver se é essa. Bom, é essa mesmo. Bom, William, você tá conseguindo ver aí? Tô. Maravilha. Ó, essa aula que eu vou te dar agora chama-se Crise do Sistema Colonial. Vai ser em 2 fases. Eu vou falar um pouquinho para você sobre as revoltas nativistas e as revoltas emancipatórias. São dois tipos de revoltas que vão acontecer, que vai gerar meio que uma crise no sistema colonial. Apesar do Brasil deixar de ser colônia por outros fatores, e a gente vai trocar ideias sobre isso também. Por quê? Porque eu preciso falar com você sobre a vinda da família real, que é depois desses fatores que eu vou apresentar para você, depois dessas revoluções, no caso revoluções não, revoltas, né, e é bastante importante aí. Bom, fatores. Nós vamos ter, William, um Brasil colonial, beleza? Um Brasil onde a Europa, no caso Portugal, determina tudo e explora não só a mão de obra escrava, mas também os ricos aqui do Brasil. A coroa portuguesa, ela quer dinheiro, ela quer o lucro que vem da sua colônia, né? A colônia é deles, né? Então eles vão querer explorar toda hora. E os ricos aqui no Brasil vão começar a ficar um pouco putos com isso. Então, os mineradores, as famílias mineradoras aqui do Brasil, que são ricas, vão ter seus filhos estudando na Europa.
E esses caras, William, vão começar a aprender sobre direitos, liberdades, né? Tá aqui escrito aqui, ó, ideias iluministas. É aquela ideia, aquela aula iluminista, onde eles vão aprender sobre direito, onde eles vão aprender que o governo é absolutista, é injusto, né? É autoritário, domina muito, contém muito poder, né? E não divide com os outros, né? Com a população. Então eles vão aprender tudo isso. E aí, meu amigo, olha lá, fatores, né, que vão causar a crise do colonialismo no Brasil. A exploração de Portugal contra a colônia, né, a colônia brasileira. Impostos, elevação dos impostos, eles cobravam muitos impostos e a elite brasileira estava cansada desses impostos e a sociedade também. Ideias iluministas, como eu disse para você, a gente vai ter alguns pensadores iluministas na Europa, como John Locke, Adam Smith, Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, que eles vão criticar o sistema monárquico do rei, né? Onde eles vão achar que o rei é injusto, domina, tem muito poder, determina muita coisa, né? Inclusive na economia, e não deixa o Brasil crescer, não deixa as coisas acontecerem. E a gente vai ter também um fortalecimento da elite colonial. Como eu disse para você, lembra lá em 1530, nós vamos ter alguns fazendeiros no Brasil, né? Uns caras vindo de Portugal. Agora não, William. Em 1700, 1800, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter uma elite colonial brasileira, um grupo bem rico no Brasil que está querendo mais direitos, mais do que já tinha, né, perante Portugal. E também o pacto colonial. O pacto colonial é uma prisão. Porque, veja só, William, eu tenho, né, no caso, você falou muito bem, o Brasil ele só tinha que vender para Portugal. Ele só podia vender para Portugal. Por conta do quê? O pacto colonial. Então ele era muito preso. O Portugal colocava os preços que eles queriam, né, pagar, e pronto. Os fazendeiros e os vendedores de ouro aqui no Brasil, os fazendeiros e os mineradores, eram obrigados a acatar isso daí. E eles já estavam ficando chateados com essa condição. Então, são vários fatores aí que vão ajudar a entrar em crise o sistema colonial. Bom, nós vamos ter, William, e nós vamos falar apenas hoje, sobre os nativistas. Questionavam o colonialismo e a exploração, mas eles não queriam se separar do Brasil. Os emancipatórios, eles queriam um Brasil separado. Pensaram em um Brasil separado. Ou seja, Minas Gerais, dos inconfidentes de Minas Gerais, vão querer que o Brasil ele se separe, né, do resto do Brasil. A gente vai ter a Conjuração Baiana também vai querer se separar do Brasil, né, a Bahia se separar do Brasil. Então a gente vai ter os emancipatórios, que quer separação, e os nativistas, que querem, na verdade, criticar o sistema colonial e a exploração que estão sofrendo. Bom, vamos aos primeiros aqui. Amador Bueno, em 1641, vai ser uma primeira revolta nativista, né? Revolta dos Beckman, aqui é no Maranhão, tá? A revolta dos Beckmans, contra os escravos que a Europa, no caso, que estavam sendo vendidos. Veja só que doido isso daqui, William. Estavam indo escravos para o estado do Maranhão, velhos e doentes. E os donos de escravos lá queriam escravos saudáveis para poder trabalhar. Então eles se rebelaram, né? Os irmãos Beckman. Eles vão se revelar, né? Vão fazer uma revolta em 1684 por conta desses escravos que estavam vindo, né, para o Maranhão. Outra guerra interessante aqui é a Guerra dos Emboabas, que é o quê? O Brasil vai encontrar ouro, beleza? O Brasil vai encontrar ouro, beleza. Quem descobre o ouro no Brasil? São os brasileiros. São aquele grupo chamado de bandeirantes, né? Os bandeirantes encontram ouro. Só que o Brasil é um Brasil colônia de Portugal. E o que vai acontecer? Os portugueses vão começar a aparecer lá e dominar a região, né? E vai existir uma guerra por conta disso. Os emboabas, que são os portugueses, contra os bandeirantes.
Os bandeirantes vão ser derrotados e a coroa portuguesa vai permitir que os portugueses explorem as minas em Minas Gerais. Olha isso. Então tá ficando um monte de revolta, os caras estão ficando cada vez mais putos. Revolta dos Mascates. As revoltas dos Mascates é interessante porque é uma revolta também que aconteceu no Brasil e no Nordeste brasileiro. Nós vamos ter uma revolta. Espera aí que eu vou... Deu uma pausa, deu uma travada aqui no computador. A revolta dos Mascates ali vai acontecer em Pernambuco, que é o quê? Nossa, gente, tá difícil o computador aqui, tá dando umas travadas. A cidade de Olinda, aqui voltou. A cidade de Olinda, William, ela era dominante, né? Olha, saiu mesmo da apresentação. Importância, vamos sem apresentação. Assim tá bom. Dá para você ver, né, William? Tranquilo, né? Sim. Maravilha. Ó. Então, veja só, William. A revolta dos Mascates é a mudança de poder econômico que está acontecendo na região de Pernambuco. Porque Olinda representa a cidade de Olinda, uma cidade linda, viu? Se for tiver como conhecer. Você já conheceu Olinda? Cidade linda? Não. Linda, linda, linda. A cidade de Olinda, ela era dominante economicamente, porque ela representava os fazendeiros, né? Só que Recife, que é inclusive capital do estado de Pernambuco, começa a crescer economicamente com os seus mascates, ou seja, com os seus vendedores, seus comerciantes. E aí o que acontece? Portugal entrega na mão, torna Recife a capital do estado, né, da região, e passa a mandar em Olinda. Então veja só, uma elite portuguesa, né, colonial, de Olinda, rica, né, vai perder o seu status para Recife, para uma elite de Recife. Então vai ter a Guerra dos Mascates em 1710, por conta dessa mudança de governo que vai ter. E vamos ter também a revolta Felipe dos Santos, em 1720, contra a instalação das casas de fundição em Minas Gerais. O que são as casas de fundição? O ouro, ele começa a ser bem mais controlado. Não podia mais ser transportado em pó, em pepita. Ele tinha que ser fundido nas casas de fundição para ser taxado, ou seja, tirar 20% do ouro. E aí, depois de taxado, né, e com o ouro, ele vai ser fundido e formado numa barrinha com selo real. Então, esse ouro podia circular. Ouro que era pego em pó ou em barra, em pepita, sem o selo real, ele era confiscado e tomado da pessoa. Então a gente vai ter várias e várias e várias revoltas nativistas que vão fazer o quê? Vão deixar o Brasil insustentável para a elite brasileira. A gente vai perceber essa grande mudança aí de cenário, tá bom? De um Brasil muito mais autoritário, Portugal muito mais em cima, claro, que descobriu o ouro aqui, então eles vão ficar bem em cima do Brasil e da elite brasileira. E Portugal não tá nem aí não, viu? É colônia, que obedeça e já era. E o Brasil é assim, a elite sempre mandando, sempre obrigando a população a obedecer eles sem nenhum tipo de diálogo, né? A maior parte dessas revoltas, William, todas vão ser violentamente massacradas, tá? Violentamente massacrado. Felipe dos Santos ele vai ser esquartejado, o seu corpo vai ser dividido em toda a estrada do Rio de Janeiro até Minas Gerais, para todo mundo ver o que acontece com uma pessoa que se revolta contra a coroa, para você ter uma noção. William, era isso que eu queria falar então para você, beleza? Conversar com você hoje sobre isso. E amanhã não, que dia que a gente tem aula de novo? Sexta. Aí sexta a gente fala um pouco mais sobre as emancipatórias, que são duas, Conjuração Baiana e a Inconfidência Mineira, tá bom? Ok. Alguma dúvida? Não. William, deixa eu fazer uma pergunta para você. Iluminismo, tranquilo para você, as ideias iluministas, ou você quer que eu volte na semana que vem com elas? Que é muito importante essas ideias iluministas. Eu gosto, tipo, da matéria. Beleza. Você quer que eu dê uma passada rápida nela, semana que vem, sexta-feira, só para dar uma... Não precisa, não.
Não? Ah, então ótimo, William. Beleza. Beleza, então, William. Então fica. Vou fazer uma chamada rapidinho aqui, apesar de só ter você. Eu vou fazer pegar um programinha aqui que eu uso. Vou ver, Aurélio, segundo ano EJA. Ops. Chamadas. Prontinho, William. Obrigadão, viu? Fica à vontade para sair. Até sexta-feira.